Pai, que a graça do Senhor seja superabundante em nossas vidas nessa tarde. Meus irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14. Uma porção para a nossa alma, para alegrar nossas vidas, que hoje só tem alegria em Deus. As alegrias fora de Deus são Paraguai, né? Não tem nenhuma substância que possa nos trazer essa felicidade. A alegria é só em Jesus. Jesus é suficientemente para nos trazer alegria. Só pelo fato de sermos perdoados por Ele, fomos isentados da morte eterna. E a maior das alegrias é permanecer seguro, firme nele, aguardando a sua vinda para buscar a sua igreja. O evento que será glorioso, que não se baseia na sua segunda vinda, mas é um evento entre a primeira e a última. Aleluia, haverá o evento que chama-se arrebatamento. Deus vai nos tirar de um rapto, porque terrível serão os acontecimentos na terra. E essa dor está registrado que não é para os remidos, para aqueles que lavaram suas vestimentas no sangue de Jesus. Aqui vamos para uma porção muito maravilhosa que fala assim: a morte de João Batista, propulsor de Jesus. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso está fazendo, esse é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas se operam nele. Porque Herodes tinha prendido a João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodia, mulher do seu irmão Filipe. Porque João dissera: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Porque de fato ele era profeta, foi o último. O que nós temos hoje é a profecia, é o dom da profecia, o dom de profetizar. Então não tem mais profeta qualificado. Aleluia, querendo matá-lo, mas temia o povo, porque querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. E de fato ele era profeta. Festejando-se, porém, o dia natalino de Herodes, dançou a filha de Herodia diante dele, o agradou a todos. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe de tudo que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se. Não estava planejando para aquele momento. Tinha desejo, mas ele não tinha programado nada dessa finalidade. Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que ele desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. Chegaram os seus discípulos de João, aleluia, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar este acontecimento a Jesus. Jesus já havia assumido o seu ministério, já estava revelado a Israel. E as cidades circunvizinhas. Glória a Deus. Nós sabemos que por essa palavra que esse Herodes foi o Herodes que foi responsável pela morte de João Batista, foi falado agora, filho do Herodes o Grande, o que havia sido responsável pela morte das crianças no tempo de Jesus, porque ele queria alcançar Jesus, ciumado, assustado, que Jesus viesse ser o rei e tomar dele o poder. Jesus não tem nada a ver com o poder da terra.
Aleluia. O Jesus veio anunciar o reino celestial, que supera, que é acima, que é mais maravilhoso, é mais poderoso. E é um reino eterno, é o reino celestial. Glória a Deus. E esse homem, né? Esse rei, esse poderoso aqui da época, aleluia, ele foi responsável, né, pela morte de João Batista. E de repente aparece o noticiário, glória a Deus, que havia um outro homem fazendo os mesmos milagres, ou mais, que Jesus fez mais do que João Batista. João Batista veio com uma missão, Jesus veio com outra. Da continuação, mas muito mais. Glória a Deus. E ele começou a dizer para os seus empregados, os empregados do palácio, que ele achava que aquele era João Batista ressuscitado. Glória a Deus. Mas João Batista o incomodava. Por quê? Porque João Batista iniciou o ministério no deserto. João Batista deu início ao seu ministério no deserto. Mas quando havia necessidade, João Batista também saía do deserto e fazia aquilo que o Senhor colocava no seu coração. E se sabe que João Batista, pelo Velho Testamento, glória a Deus, Herodes estava causando um grande mal, estava transgredindo o mandamento do nosso Deus, porque estava de relacionamento com a sua cunhada, mulher do seu irmão Filipe. E João Batista confrontou o pecado de Herodes, porque quem é profeta de Deus é assim, corajoso. Não profetiza para alimentar ego humano, mas obedece à voz de Deus. Nem que isso seja para lhe custar a cabeça, como custou a cabeça de João Batista. Vai perder o tempo, porque João Batista lá no paraíso perderam o tempo de ter feito o que fizeram. E podemos classificar essa dança, gente, a dança da morte. Uma ímpia, dançou, se rebolou diante dos convidados de Herodes, e isso lhe agradou, né? Agradou os olhos e a carne. Glória a Deus. A ponto dele cheio, com a cabeça já, né? Um pouco cheia das bebidas, fez uma promessa, disse para ela que dava a ela o que ela pedisse ali, ele lhe daria. A Herodia, que não deixava passar nada, que estava a fim de continuar no adultério, aí orientou ela, disse: peça a cabeça de João Batista. Era uma forma de se livrar de João Batista. João Batista confrontou Herodes devido ao pecado do adultério. Aleluia, incomodou os dois. E foi isso que foi feito. Não, Herodes na hora surpreendeu-se. Não estava nada programado, mas o pedido, a palavra de um rei, para ele estava acima. E assim ele ordenou que fossem, né? Os soldados fossem lá e decapitasse João e trouxesse, e botasse num prato e desse de presente. Aleluia! Tudo em vão, tudo em vão. E as pessoas pensam que nós se limita só a este lugarzinho aqui chamado planeta Terra. Só esse sistema. Vai além, vai além. A vida é muito além do que isso. Agora eu aconselho quem está ouvindo buscar o caminho certo, entrar na vereda antiga, o caminho que é verdade e vida, que chama-se Jesus, para que o final dele seja maravilhoso. Aleluia, que Deus seja louvado. Então nós sabemos aqui pela palavra que o corpo de João Batista foi dado aos seus seguidores, seus discípulos. Eles fizeram o sepultamento de João Batista e anunciaram esse acontecimento a Jesus. E a Bíblia diz aqui no versículo 13 do capítulo 14: e Jesus, ouvindo isto o quê? A notícia que fora dada a respeito de João Batista, da sua morte. Glória a Deus. Geralmente quando fala em morte,
A gente espera ter sido a morte de doença, mas não. É triste quando não, um acidente, um assassinato. Aqui foi o que Jesus teve que ouvir. Não, Herodes mandou decapitá-lo. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Tenho certeza, posso dizer assim, pela palavra, que Jesus quis chorar a morte de João Batista sozinho, em um canto à parte. Porque muitas vezes, irmão, a gente quando chora uma morte, um acontecimento, é mais pela injustiça causada. E que às vezes essa injustiça fica pendurando, e fica magoando, e fica ferindo. Precisa ter muito de Deus, muita entrega, total entrega, que a gente sabe que Jesus também foi injustiçado, João Batista foi injustiçado, e os nossos antepassados, aleluia, nossos heróis da fé, quase todos eles foram injustiçados por este mundo, irmão, por esse sistema mundo aqui da terra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus saindo, aliás, no lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiram a pé desde as cidades. Que povo? O povo necessitado, os doentes, os famintos, os injustiçados. Aleluia, achavam guarida nas palavras do Senhor, porque só nas palavras dele que tem. Glória a Deus. Jesus não nem tempo de ficar sozinho pôde ficar. Aleluia, que Jesus é genial. Jesus é demais de bom, de maravilhoso. E a Bíblia diz aqui, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão. De quem? Daquele povo que se deram ao sacrifício de não ter barco. Com certeza o único barco que tinha foi o que Jesus tomou. E eles fizeram uma caminhada muito mais sacrificosa, mas queriam estar ao lado de Jesus, sim, com seus problemas, suas dificuldades. E Jesus vendo essas coisas, aleluia, que Jesus não só via pelo olho natural como a gente vê. Não. Jesus vendo, teve compaixão para com ela, com aquela multidão. Curou os seus, com ela e curou os seus enfermos. E sendo chegada à tarde, né? Ninguém sabe que nisso foi isso, de que hora se iniciou, né? Essa multidão se aproximaram ali de Jesus. Mas diz aqui, sendo chegada à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Glória a Deus. Aleluia. Manda que esse povo, os discípulos, né, irmão? Disse para Jesus. Eles se aproximaram de Jesus dizendo: o lugar é deserto, Senhor, e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Aqui nós estamos falando, o título dessa leitura chama a primeira multiplicação dos pães. Aleluia. E o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Oh, que coisa gloriosa. Além do pão espiritual, as curas que Jesus executou naquele dia. Aleluia, cego que ele curou, os paralíticos, todo tipo de enfermidade. O Senhor curou e continua curando. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão. Não, é como dizer, esse povo não tem condição de sair agora pelo deserto faminto. Eles podem, não é, ficarem fracos e não conseguirem caminhar e ficarão pelo deserto. Jesus é muito preocupado, é muito cuidadoso. Jesus é muito bom. Jesus veio até esse lado. Jesus, porém, disse-lhe: não é mister que vão dar-lhe voz de comer, dê vocês comida a eles para poder despedi-los.
Então os apóstolos disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E nós sabemos, pelo outro evangelho que escreve o mesmo ocorrido, que aqueles pães e aqueles peixes não era nem os apóstolos que tinha, era um jovem que estava a trabalho, era pastor, estava pastoreando ali um rebanho. Aleluia, saía de manhã e só voltava à tardezinha, então levava a sua comida, a sua boia fria. Aleluia. E por isso que eles disseram, não. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, então trazei-me, traga, coloca aqui na minha mão. E tendo mandado que a multidão se assentasse, olha aí. Ainda não tinha orado pela multiplicação, mas já com a convicção. Porque essa convicção, irmão? União com Deus. União com Deus. O pai estava lá de cima dizendo, é hora, meu filho, faça assim, faça assim. O mesmo ele faz hoje com aquele que quer viver uma vida de intimidade com ele. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quanto mais ele rasgava aqueles pães, mais pão tinha. Aleluia, cestos e mais cestos, pratos e mais pratos, era dando, só servindo. Glória a Deus. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. E nós podemos adiantar que em toda reunião tem mais mulher e criança do que homem. Ali não era diferente. Mas para Jesus, multidão não assusta. Na nossa casa a gente prepara uma comida para 10 pessoas, chega a 20, a gente fica assustado. Com Jesus não, era no deserto, não tinha venda por perto, não tinha nada, nem dinheiro para comprar. Porque ele é esse Deus poderoso, ele não mudou. Digo para você que ele não mudou. Ele não pode mudar, ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus, para nossa felicidade. Aleluia, para que nós não venhamos ter desculpa. Glória a Deus, eu posso dizer para vocês, em poucos minutos, uma experiência que Deus me deu, dentro dessa mensagem aqui que eu estou lendo para vocês, que é o 14 de Mateus, versículo 13 em diante, que é a primeira multiplicação dos pães. Glória a Deus. Eu sou mãe de 5 filhos, mas eu crio um que é filho do coração, então são 6 filhos homens. 6 filhos homens. Você faz ideia na hora da refeição, como é que era, né? Que eu não sou de hoje. Eu sou de ontem, quando a mãe tinha a liberdade de repreender seus filhos e, se necessário, dar palmada, que hoje acabaram com isso daí. A polícia matando, um se matando um ao outro, e agora os filhos se levantam para matar a mãe, neto mata a avó, filho mata a mãe mata filho, e assim tá a bagunça. Mas eu sou daquele tempo ainda, um pouco atrás, eu tenho meus 74 anos hoje, eu sou de 49, lá nos anos 70, 80, meu filho era pequeno, e eu tinha um no meio, porque quem é mãe sabe, os filhos da gente saem da mesma barriga, tem o mesmo trato, mas são diferentes. Coração de filho não é mãe que coloca lá. Glória a Deus, ele sempre tem um que destaca, né? Mais desobediente, mais atrevido. E o meu mais velho sempre aprontava alguma coisa na mesa para causar aborrecimento. Eu vinha cá, gente, o que foi isso assim? Não, tá olhando porque o meu tá maior, porque o meu prato é assim. Essa mania de menino. E eu sempre ali com cuidado. Quando eu botava, pelo amor de Deus, nada de arega aqui, tá? Aí chegou um ponto que tudo que ele fazia de errado, se eu chegasse, que é fulano, sempre o mesmo fulano. Eu não vou dizer o nome. Glória que ele assiste também os meus vídeos. Aí ele chegou a um ponto que tudo, quando eu dizia, o menino, acha que isso está certo, ele já levantava, se fosse líquido ele derramava, se fosse comida ele botava no lixo.
Aí a coisa era chata. Cheguei até bater, dei castigo, suspendi a comida. Nada resolvia, nada resolvia. Quando acontecia a próxima, ele dava do mesmo jeito. E eu já estava em uma situação que eu não sabia mais o que fazer, afadigada. E nesse dia que aconteceu, era de manhã, o café da manhã. Ele fez essa estipulia e foi-se embora para a escola. Todo mundo foi para a escola. E eu fiquei aqui angustiada, chorando e dizendo a Jesus o que é que eu tenho, como é que eu faço para tirar esse mau costume desse menino. Esse menino está crescendo. Glória a Deus. Já tinha dado lapada, já tinha dado castigo, já tinha tirado alguma coisa que ele gostava, mas nada resolvia. E aqui na pia lavando meus 4 pratos e chorando. Mas eu não via saída, eu não via saída. Mas só que eu tinha necessidade de orar, todo dia orava aquela hora, eu lavava os pratos, quando eu estava na escola, eu me recolhia com a minha vizinha, que eu tinha ganhado ela para Jesus, e nós orávamos juntos. Cada uma pela nossa necessidade, uma da outra, e pelas as pessoas que necessitavam. E naquele dia, umas 10 e pouco, foi a hora que nós se recolhemos para o quarto, fechamos a porta, e começamos a orar. Mas eu estava tão afadigada que eu não conseguia me concentrar na oração. Eu botei a outra para ir orando e eu no espírito ali, no rosto em terra, era mais nova, magra, tinha condição de orar com o rosto em terra. E eu dizia no meu espírito: Senhor, me ajude. Mostre uma saída para essa situação que eu não sei mais o que fazer. Aos olhos humanos parece uma tolice, mas não é. Era justamente um período que o pai dele tinha nos deixado sem nenhuma proteção de alimentos, sem nada. Simplesmente saiu, mandou que eu me virasse, eu não trabalhava fora, a coisa estava feia. Aleluia! E um derramado de uma comida era muito, para mim era problema. E eu ali no espírito orando e chorando. De repente o Senhor só fez dizer assim para mim, de repente. O Senhor disse: mostre para ele. Olha, gente, presta atenção, que coisa linda. Pode não ser grande para vocês, mas para mim foi lindo. Diga para ele, quando ele chegar, leia a primeira multiplicação dos pães, o que eu fiz. Até para mim mesmo, quando terminei a oração, fiquei tão empolgado que eu fui ler essa passagem com tanto empolgamento, com tanta alegria. E me deparei realmente quando Jesus aqui mandou que recolhesse tudo que sobrou. Ele disse: mostre para ele o que é que eu mandei fazer. O que eu mandei juntar, do que sobrou, não mandei jogar fora. Só isso, irmão. Mas eu fiquei tão feliz. Quando ele chegou, aliviou um pouco o calor. Era hora do almoço, mas antes do almoço tem algo aqui já. Fulano tá, já ia dizer o nome. Tem algo aqui para você, que o Senhor mandou. Aí li a passagem todinha. Cheguei aqui e fiquei. Comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram eram quase 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Só fiquei aqui no 20. 12 cestos do que sobrou foi, aleluia, dado àquele menino que passou para os apóstolos os 2 peixinhos e os 5 pães. Aquele menino recebeu em torno 12 cestos de pães cheio. Aleluia! E aí eu comecei a explicar a ele o quanto era pecado você estragar, botar alimento fora. Glória a Deus, porque muitas vezes você acaba de jogar um prato fora, passa uma pessoa necessitada da sua porta, pede um prato de comida, você não tem, porque jogou fora. Isso é pecado, gente. Se você não entendeu, entenda a partir de hoje. Porque a sua comida sobrou na panela, você vai botar na sua geladeira para uma visita, um parente que chega e uma pessoa que pediu. Você não vai dar resto que sobrou de prato de filho, que é pecado também. Então, até hoje, estou com 74 anos, minha amada, meus amados, que estão me ouvindo, crente ou não crente, foi um santo remédio até hoje. Ele já me deu bisneto. Esse filho já me deu 2 bisnetos. E nunca mais fez
a estipulia. Porque Deus é Deus e acabou. O bom é ser orientado por Jesus. Entendeu, meu amado? Aleluia! O que o homem não pode, Deus pode. Que Deus seja louvado. Então Jesus terminando ali, né, deu aquele alimento, satisfez o desejo daqueles corações aflitos. Glória a Deus, porque Ele é maravilhoso e é justo. E agora a Bíblia diz a continuação desse capítulo, no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse da frente dele, para outra banda, enquanto despedia a multidão. O Senhor ordenou que os seus discípulos, depois que ele satisfez a vontade, a fome daquele povo, curando, fazendo todo tipo de milagre, agora ele queria continuar ficando só, porque ele tinha algo para conversar, particular com o Pai. Então ele pegou os seus discípulos, antes que terminasse todo mundo ser despedido. Então ele mandou que os 12 entrassem no barco e fossem embora. Com certeza o barco que ele foi. O barco que ele foi, ele ficou sem barco. Eu não sei se os discípulos se tocaram. Porque Jesus indo, demonstra pela leitura que não ficou barco para o povo atravessar e fazer o caminho mais curto. Fizeram um arrudeio por terra, mas chegaram. Agora Jesus manda que os discípulos, os 12 homens, entrassem naquele barco e voltassem para o outro lado. Esse outro lado que eu e você precisamos chegar. Ele ordenou os apóstolos, passem para outro lado. E o Senhor dá a mesma ordem a mim e a você, amigo, irmão em Cristo. Nós atravessar esse mar da vida que estamos atravessando, ora mar calmo, mais tempo mar agitado. Mas ele deu uma ordem, ele deu essa ordem, ele deu aos discípulos. Glória a Deus, aleluia, e está dando a mim e a você. Não importa a circunstância, se o mar está calmo ou se o mar está bravio. Ele é Deus, ele é Deus. Veja o que é que ele fez. A leitura diz que lá na quarta vigília da noite, aqueles homens estavam no mar remando, porque o vento era o contrário. O vento era o contrário, eles queriam para cá, o vento estava trazendo eles para trás. E eles não conseguiam chegar do outro lado. Aleluia! Glória a Deus. Mas mesmo que você não consiga, não desista. Não desista. Não desista. Até porque aqueles homens estavam na quarta vigília da noite, que já é o mais cedo do dia. Eles não tinham capacidade, eu creio, de fazer o resto dos nados braçalmente. Eles estavam ali super perturbados. Glória a Deus. E aí Jesus aparece. Terminou lá a sua audiência com o Pai, lá no deserto, né? E agora vem cheio do poder, cheio da glória dele. Glória a Deus. E vem aonde? Travessa por cima das águas caminhando. E a palavra aqui diz que quando eles viram, se assombraram. Um homem que era conhecedor do mar. Pedro era pescador profissional. João e Tiago também. Glória a Deus, conhecedores dos acontecimentos no mar. Glória a Deus, diz até os historiadores, glória a Deus, e faz sentido, que naquela época, naquela época dos apóstolos, eles tinham uma crendice que o pescador na alta noite ou madrugada no mar visse uma assombração, era um indício de uma derrota, de uma catástrofe. Pesca zerava e poderia acontecer o pior com os pescadores. Era isso a crendice que eles tinham em mente. Por isso que eles se assustaram quando viram Jesus. Pensaram que Jesus era um fantasma. E eles gritaram, é um fantasma. Por conta dessa crendice que eles adotavam. Que a pessoa sem Deus, que não tem Jesus, fica acreditando nessas crendices mentirosas que tem por aí. Mas o sangue de Jesus derruba tudo isso por terra. Aleluia. E aqui diz, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. O vento não estava a favor dele. Muitas vezes o vento não está a nosso favor. Muitas vezes a nossa família não está em nosso favor. Muitas vezes as autoridades não estão a meu favor e ao teu favor. Mas isso não quer dizer que acabou.
É o início de uma vida totalmente maravilhosa, de um conhecimento extraordinário, de uma identificação super extraordinária com o nosso Jesus. Aleluia, que Deus seja louvado. Aleluia. Mas quando Jesus disse, não tem mais, sou eu. Aí Pedro, todo empolgado, no calor da emoção, disse, és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Aí Jesus disse, vem. E Jesus estendeu a mão e lá veio Pedro. Aleluia. Mas, na medida que o vento soprou mais forte e barulhou as águas, o Pedro se assustou, tirou os olhos de Jesus e colocou sobre as águas e foi descendo, se afundando. E ele gritou, socorre-me, Senhor, que eu estou morrendo. E o Senhor estendeu a mão, aleluia, glória a Deus, segurou Pedro pela mão, homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida, irmão, é inimiga da fé. Aleluia, e nesses dias nós estamos sendo atacados por essas dúvidas. Satanás é a única esperança que ele tem, porque ele tenta de todo jeito roubar nós da presença do Senhor, tirar o nosso foco, porque o nosso foco aqui até a volta de Jesus, o arrebatamento, é Jesus e mais nada. Aleluia. Nós não estamos aqui para viver bem com o mundo, mas para viver de acordo com a necessidade. Glória a Deus que nós temos, Jesus vai suprindo. Por isso pode mudar reino, pode mudar nação. Glória a Deus. Pode acontecer o escambau, Jesus está conosco. Coloca a tua fé, o teu coração em Deus. Aleluia. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, eita Jesus, aleluia, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu está duvidando da situação? Porque tu não recebeu ainda? Não pode ter dúvida, porque nosso Deus, o tempo de Deus é diferente. O relógio de Deus não é controlado pelo meu e o teu. Aleluia. Espera pelo tempo Deus, pelo dia Deus, pela hora Deus. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Foi necessário, aleluia, eles passar por esse medo, esse susto terrível. E veja agora a sua confissão. És verdadeiramente, aleluia, o Filho de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados, ser moído, passar pelo processo, aleluia, para abrir de verdade o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa vida para Ele, e ser marcado com experiências profundas. Glória a Deus, que marca para a nossa vida. Nós vai embora e essa marca fica para os nossos entes queridos que ficam na terra. Glória a Deus e aleluia, louvado seja Deus, irmão. Por isso que a Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que você e eu não entende agora, vai entender lá na frente. Fica com Deus, fica calmo, fica paciente. Jesus quer na paciência que nós vamos alcançar a nossa salvação. É na paciência. Aleluia. Então, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia. Quando os homens daquele lugar conheceram e mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram em todos que estavam enfermos. Aleluia. Jesus não parava. Pense no homem que trabalhou. E rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, a veste de Jesus, e todos que o tocavam ficavam sãos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso verdadeiro Pai. Que Deus seja louvado, irmão. Digo a você com toda a sinceridade da minha alma, se Jesus não está no teu barco ainda, e tu está nesse temporal, enfrentando essa enorme tempestade, aleluia, aguarda que Ele vem vindo, Ele vem sobre as águas. Aleluia, Jesus não tem luxo não, Ele tanto anda de avião, como anda de barco, como anda de jumento, Ele anda sobre as águas. Ele é Deus, Ele continua o mesmo.
aleluia, com o mesmo amor, a mesma responsabilidade. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o seu santo nome, aleluia. E nós terminamos aqui, e eu digo para você, amigo, é chegado a hora, aliás, já está passando da hora, porque nós chegamos no fim, nós estamos vivendo o final. O que nos resta agora é só uma preparação, aleluia, da noiva que ainda não está pronta toda. Glória a Deus. E chamar outros convidados que estão aí fora. Glória a Deus. Vamos dar continuação agora louvando o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! O hino é 442. Glória a Deus. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Jesus, Ele é digno. Agora vamos louvar com o 447. Tu grava aí, nega, para quando for botar ali, tu saber o nome do hino. Glória a Deus. Gravou o primeiro? Uhum. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertence ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marcha para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás.
Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Essa é a palavra do nosso Pai. E ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação, de toda credibilidade. Aleluia, Ele quem prometeu, não foi os homens, foi o próprio Jesus. Aleluia, é uma coisa que Ele não sabe fazer, é mentir. O meu Senhor não mente. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, menos Deus. Glória a Deus, Ele é fiel com a sua palavra, com a sua promessa. É nós quem tem que ser fiel também para crer e recebê-la e guardá-la e viver, aleluia, para sermos dignos de ser chamados por Ele naquele dia. Em nome de Jesus. Aleluia, que Deus seja louvado. E eu quero terminar com a oração por todos aqueles que ouviram, vão ouvir. Te agradeço, Jesus, tu sabe que eu sou pequena demais. Eu creio que entre todos os teus filhos na terra, eu sou a menor, mas o Senhor não me deixou. Aleluia. Não tenho desculpa para não estar avisando que o Senhor está vindo. E que o Senhor é bom e que o Senhor faz maravilha em nossas vidas. É Ele quem muda todo o nosso projeto. Glória a Deus quando não está de acordo ao Senhor. Aleluia, porque o projeto de Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Glória a Deus, eu te agradeço, meu Pai, por todas as famílias da terra, por todos os teus filhos em toda a nação brasileira e também em todo o planeta, de norte a sul, de leste a oeste, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e abençoa aqueles que hão de ouvir, Deus, e compreender a mensagem e aceitar o convite, meu Deus. Aleluia, o convite dessa natureza, só quem sabe, quem pode fazer é Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai, nos preparando assim para a gloriosa vinda dEle para nos tirar desta terra. Glória a Jesus, pelas famílias, Pai, visita os enfermos, os hospitais, os presídios, as penitenciárias, as cadeias, meu Pai. Aleluia, os hospitais, Senhor, aleluia, em todo o Brasil, em todo o estado de Alagoas, em toda a Maceiense, meu Deus, todos os hospitais, todos os enfermos, Senhor, sejam visitados pelo Senhor e recebam a sua cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos, porque sabemos que tu és maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, aleluia, pelas mamães que tiveram seus bebês, Senhor. Eu sou uma das privilegiadas que ganhei mais um bisneto. Senhor, aleluia, ganhei o Samuel, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, meu Senhor, meu bisneto. Em nome de Jesus, todas as mamães, Jesus, que estão saindo para casa, né, que estão chegando, em nome de Jesus Cristo, maravilhoso é o Senhor, Pai, para nos conduzir em segurança neste planeta Terra. Para nossas crianças, meu Deus, que agora Satanás está investindo nas nossas crianças, Pai, aleluia, que não tem nada a ver com o pecado dos pais. Aleluia, Senhor, arrependa todo esse mal. Senhor, aleluia, coloca por terra todo esse plano, em nome de Jesus, é plano de destruição, caia todo por terra, em nome de Jesus, guarda a nossa nação brasileira, Pai, que já nós sabemos que o Brasil é maravilhoso, tu ama esta nação, mas sabemos que o Brasil está atolado de pecado até o pescoço, mas tu és poderoso, meu Deus, Pai, é maravilhoso, para convencer, Senhor, o coração do homem ímpio e pecador, Pai, que dá jeito para ele. Glória a Deus, tu pode, meu Senhor, mudar e transformar. Em nome de Jesus, em toda hora chegou o fim. Não é o fim, Pai, mas é um recomeço, que alguém reconheça. Aleluia, que é um pecador e sem Deus vai para o abismo, mas com Deus vai morar na mansão celestial com ele. Porque essa é a promessa do meu Rei Jesus.
Aleluia. Nós te agradecemos, meu Pai. Deus nos dê uma boa tarde. A todas as famílias de Maceió, todas as famílias do nosso estado e toda a família brasileira, em nome de Jesus, nossos irmãos de pátria que estão fora do Brasil e os nossos irmãos, Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, em todas as nações nós temos nossos irmãos, que possamos continuar unidos juntos, meu Pai, mesmo de longe, mas junto no Espírito, na mesma fé, na mesma expectativa, esperando a Tua volta, Pai, para nos tirar desse mundo vil, em nome de Jesus Cristo. Amém.